Bom dia, Vera. Como a gente viu aí na matéria do Santiago, uma das grandes polêmicas no início dessas votações, ainda no final da manhã, foi o PLN que remanejava recursos do orçamento, tirando recursos da educação, mandando para outras áreas, como de infraestrutura. E nós estamos aqui no plenário com dois deputados que vão falar dessa polêmica que se assistiu ontem. Foi um embate que antecedeu a votação da LDO, que deveria ter sido votada ainda no final do primeiro semestre, e só ontem foi votada após a votação desse PLN. Nós estamos aqui com o deputado Coronel Crisóstomo, que é do PSL de Rondônia, ele que é vice-líder do governo, e o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos conversar aqui com o deputado Coronel Crisóstomo. Deputado, houve muita reclamação da oposição com esse remanejamento pela perda de recursos para a educação. Houve realmente prejuízo para a educação? Havia necessidade desse remanejamento? Nós temos que entender o seguinte: o Brasil, o governo brasileiro, recebeu o país com cofre vazio. Então, nesse momento agora, há necessidade de remanejar para as áreas mais importantes e mais necessárias. Exemplo, a saúde. A saúde hoje precisa de recursos. Então, retirando esse dinheiro de outras áreas, mesmo que seja da educação, não significa que a educação ficará sem recurso mais à frente, mas o momento é proeminente, é imediato. É necessário a saúde ter recursos, e é exatamente o que o governo está fazendo. É uma questão de prioridade do governo, não que os outros ficarão descobertos. Certamente, assim que o governo carregar recursos, ele certamente vai atender essas outras áreas que hoje ele está deixando descoberta momentaneamente. Pois é, além desse remanejamento de verba, já houve um contingenciamento no início do ano, né? Parte desse recurso já foi reposto, mas ainda não foi reposto tudo. Deputado, esse remanejamento atrapalha e o contingenciamento foi totalmente já refeito, não? Não, te saudando o colega deputado Crisóstomo também, dizer que o motivo desse PLN 18 não é porque falta dinheiro, não veio dinheiro. Isso não confere, o orçamento foi feito e vem votado pelos deputados do próprio governo Temer. O que está posto é que o governo mandou um projeto para aprovar a reforma da Previdência, para o povo não poder mais se aposentar. A mulher que se aposentava com 30 anos vai ter que se aposentar mais só com 35 anos, o homem que se aposentava com 35 anos de contribuição vai para 40, as mulheres vão para 62 anos, os homens vão para 65. Bom, essa votação foi muito ruim. Então, os deputados precisaram ganhar uma compensação do governo para votar uma crueldade como essas. E aí o PLN 18 veio para fazer remanejamento nos ministérios, tirar 1 bilhão da educação para colocar fundamentalmente no Ministério do Desenvolvimento Regional, onde os deputados que votaram para tirar direito do povo vão indicar uma verbinha aqui, uma verbinha lá para entregar para os prefeitos. Quer dizer, uma troca de voto para que os municípios, que agora vão ganhar um pequeno valor, momentaneamente, mas vão ter o prejuízo para o futuro, para sempre, das pessoas que não vão se aposentar. E se o município não tem os seus aposentados, o comércio da cidade não vende, a indústria não vai produzir e vai gerar mais desemprego. Então, o PLN 18, nós votamos contra por causa disso. Nós não podemos trocar dinheiro, voto por dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu, e isso é dito pelos próprios deputados que até pressionaram, a base do governo pressionou e não votou no outro momento porque o dinheiro não estava liberado. Quer dizer, então até fizeram chantagem, né, com o governo. Então, esse foi o motivo. E sobre as outras cortes e contingenciamentos, nós estamos aguardando do governo, porque isso era um PLN, Projeto de Lei Nacional. Nós estamos aguardando um projeto do governo para colocar o dinheiro do CNPq. São 330 milhões que a líder do governo prometeu repassar e não mandou ainda para o Congresso votar. Ou seja, as pesquisas, que o Brasil está deixando de fazer pesquisa. Isso é um absurdo. Nós temos que quem é inteligente pensa isso, tem que fazer pesquisa, investir em educação. E o governo não está investindo. Então falta vir agora o PLN, que coloca 330 milhões para o CNPq, que são as bolsas dos nossos jovens estudantes.
Deputado, então eu tenho que devolver para o senhor concorda com a avaliação da oposição de que houve um corte para pagamento de emendas ou é uma prioridade para o desenvolvimento de infraestrutura, etc.? Ouvi muito bem a colocação do nobre amigo deputado Bongás, mas não concordo com ele em dizer que vai haver desempregos, que vai haver prejuízo para as pessoas que não vão se aposentar. Não é bem assim. Isso foi muito bem discutido, essas questões aqui na Câmara, muito bem colocados pelas lideranças, e foi votado aí a reforma da Previdência com muita tranquilidade. Isso aí já está pacificado, entendeu? Não concordo. E a questão desse recurso do PLN para atender questões dos municípios, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, eu acho que o deputado ele não está olhando para os municípios. Ele não está. Ele não está vendo o quanto os municípios estão numa carência muito elevada. Essa é a verdade. E o governo, ele procura atender aquilo que está pegando fogo, aqueles problemas que estão ali muito à vista. E é o caso dos municípios. Os nossos municípios estão numa situação calamitosa, com raras exceções. Então o governo está fazendo isso. O lençol está curto. Se o lençol está curto, não tem jeito. Nós temos que atender primeiramente aquelas ações que estão mais necessárias e que precisam de atendimento agora. É isso que o governo está fazendo. Pois é, outra polêmica que teve na votação de ontem, logo depois, na votação do PLN 5, que é o da LDO, foi a fixação do valor do salário mínimo. A oposição chiou muito e nós vimos ali o deputado Mauro Benevides do Ceará falando que isso tem impactos na economia. Essa é a sua opinião, deputado Bongás? Com certeza. Se nós queremos, por exemplo, ajudar os municípios, nós precisamos votar para que tenha consumo na cidade. Como é que vai ter consumo na cidade? Se o povo compra. E quando é que o povo compra? Quando tem salário. É tão claro. E nós, imagina, o Lula reajustou o salário mínimo acima da inflação. Se não tivesse feito isso, o salário mínimo estaria em R$ 573, dados oficiais, dados do Diese. R$ 573. 998 já é pouco, mas seria 573. Bom, então esse reajuste acima da inflação aqueceu a economia. Gerou emprego, as pessoas compravam, o comércio se vendia, a indústria produzia. Bom, agora quando o Temer entrou, e acho que foi por isso que tiraram a Dilma, né, e o Lula, porque daí agora congelou o salário. Não aumentou mais acima da inflação. No ano que vem vai ser 1.039, podia ser 1.050, 1.060, 1.070, 1.100. Isso ia fazer o povo comprar mais. Mas o Temer e o Bolsonaro congelaram o salário. Seria então 573, não 998. Essa é o raciocínio. Então, 60% o Benevides disse ontem, 60% do PIB é a partir do consumo. E consumo é salário, é condições de reajuste. Nós queríamos que na LDO estivesse a diretriz de aumentar acima da inflação. Porque se eu faço só a correção da inflação, eu faço só a perda. Ano passado eu comprava X, aumentou a inflação, eu reponho a inflação, compro o que eu comprei no ano passado. Mas nenhum valor real. Então nós queremos um valor real. E isso é necessário, não é só possível, é necessário para o país. E, pasmem, isso seria bom para os municípios, seria bom para o país, seria bom para o povo, para o comércio, para a loja, para a padaria, para todo mundo. E a base do governo disse, não, o salário de vocês vai ficar congelado. Só que muitas categorias estão aqui para aumentar os seus salários. Mas e o salário do povo? É para ficar congelado. Eu não consigo entender esse governo, porque ele não quer ajudar os municípios e não quer ajudar o povo do Brasil. O deputado Crisóstomo, sobre a questão do salário mínimo, bem disse o deputado Kim Kataguiri, que se for seguir a regra anterior, ele poderia até ter um crescimento negativo e às vezes isso também tem impacto nas prefeituras. O senhor concorda com a visão do deputado Bongás? O deputado Bongás falou que vai ficar congelado o salário, mas não vai ficar congelado. Congelado é aquilo que não tem nenhum valor mais acima. O governo já disse que vai reajustar conforme a variação da inflação. Isso não é congelado. Congelado é aquilo que não vai acontecer mais nada, não vai ter nada mais acima. Lógico, é aquilo que eu digo, o cobertor está curto. Aonde é que tem dinheiro? Não tem. Recebemos um cofre
arrasado, um cofre no fundo do poço. Cadê o dinheiro? Dinheiro não nasce árvore. Portanto, o que o governo está fazendo é aquilo que ele pode fazer momentaneamente, é seguir a variação da inflação. Exatamente, vai ser repassado aos trabalhadores, sim. Lógico que o governo gostaria de aumentar o salário acima da variação da inflação, mas não há recursos. Aí a esquerda é muito fácil falar contra, dizer que tem que aumentar quanto? E perguntar delas, de onde é que vem o recurso? Aí eles não sabem dizer. Portanto, o governo está certo. Se não tem recursos agora, nós temos que apertar o cinto, mas sem esquecer os nossos trabalhadores. Reajustar conforme a variação da inflação já é algo mais. O que não pode é congelar, como ele diz. Congelar é não dar nada de aumento, mas isso o governo jamais vai fazer. Só sobre isso, me desculpe, deputado, mas o Paulo Guedes, que é o chefe, porque o Bolsonaro não entende de economia, então o Bolsonaro terceirizou para o posto Ipiranga, né, lá para o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes disse que ele pretende não só congelar, já é congelar, porque só ganhar do ano passado, ganhar o desse ano é congelar. Reajuste da inflação é congelamento, é uma interpretação que alguém pode fazer. Mas ele não quer só congelar, ele quer ter perda. O Paulo Guedes, isso está na imprensa, e nós temos o dever de informar a população, está na imprensa. O Paulo Guedes não quer nem dar inflação, E o kit, eu falei ontem com o deputado Kim, ele não conhece o projeto, porque é inflação e o PIB. Então, se não tem crescimento do PIB, não vai ter o aumento, mas se tem, vai ter. E ele fez um cálculo como se o salário ia diminuir. Quer dizer, ele não conhece o projeto, o que é muito sério. Veja como é que são as coisas, né? O governo Dilma, os últimos anos do governo Dilma, a inflação era negativa. Era abaixo de zero. De onde é que eles tiravam dinheiro para pagar os salários? O salário mínimo, de algum lugar. Só que esse lugar ficou vazio. Entendeu? Ficou vazio. Isso ninguém fala, gente. É preciso encarar a realidade. Nós estamos no Brasil, nós não estamos num país, na galáxia, não. É no país. Vamos encarar assim, nós falhamos, nós erramos. O Brasil do passado foi errado. Os governantes do passado afundaram o país, gente. Eu estou com o relatório da CPI do BNDES, que será apresentado na terça-feira. O Brasil vai estremecer e vai ver quem realmente afundou esse país. Vamos deixar essa polêmica para depois. Vamos voltar. Bilhões da economia, 370 bi. Você sabe que essa polêmica foi acirrada na votação do orçamento entre governo e oposição. Mas na votação da Câmara mais tarde, que tratou da divisão dos recursos do petróleo, dos leilões, da cessão onerosa do leilão do petróleo, que vai acontecer agora em novembro, a divisão não foi mais governo e oposição, mas das bancadas do Sul contra as bancadas do Norte. E foi uma negociação muito difícil, uma ansiedade muito grande, porque havia prazo para terminar essa votação, como a gente viu na matéria do Santiago aí. E antes da votação, eu acompanhei essa movimentação, os prefeitos estiveram aqui pressionando os líderes, e eu passei o dia inteiro acompanhando essas negociações, inclusive um outro projeto de securitização que trata também de uma nova, de antecipação de recursos que as prefeituras podem fazer, e é o desespero para fechar o caixa do fim de ano. Nós acompanhamos essa negociação toda e vamos ver no VT aí. Pela manhã, na liderança do PL, deputados tentavam consenso para garantir a aprovação do projeto que permite aos governos antecipar créditos junto a instituições financeiras. Não houve acordo. Entre esses créditos estariam os recursos da cessão onerosa que será arrecadado com os leilões de campos de petróleo na costa brasileira. Cessão onerosa é injeção na veia. É uma tacada só, então a gente tem uma responsabilidade e a frente parlamentar ela tem que cumprir essa obrigação de fazer essa interlocução e o Poder Legislativo enfrentar o debate da forma correta para defender os municípios. Os municípios todos sabemos que estão saturados, assim como os estados. Mesmo sem antecipação dos recursos prevista no projeto da securitização, a cessão onerosa do petróleo pode garantir dinheiro no caixa dos governos ainda este ano. Mas os critérios de divisão desses recursos, que podem chegar a 30 bilhões de reais, dividiu as bancadas do sul e do norte do país. No formato como está, nós beneficiaríamos poucos municípios.
por exemplo, no meu caso, no estado de São Paulo, em detrimento de uma vultosa quantia destinada aos estados do Norte e Nordeste pelo Brasil. É injusto, sempre os estados do Sul, São Paulo, sendo a galinha dos ovos de ouro, diria assim, de todo o Brasil. Existe uma perda realmente significativa para o Nordeste em relação a ser exclusivamente seguindo os critérios do FPE. A Lei Candir e o FIEX, eles sem dúvida nenhuma tiram recursos significativos de todos os estados do Norte e Nordeste, mas em nome desse acordo com os estados do Sul e Sudeste, nós resolvemos aceitar. Quando chegou à Câmara, no início da tarde, o presidente Rodrigo Maia explicava a necessidade de conciliar os interesses regionais. O Norte e Nordeste tem quase 70% do Senado, próximo a isso. A Câmara tem 70% na posição inversa, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É exatamente para que se garanta o equilíbrio entre as regiões do Brasil, né? Esse é um recurso extra que está sendo oferecido pelo governo federal e ratificado pelo parlamento, né, para todos os estados e todos os municípios brasileiros, né, por uma regra onde os estados das regiões mais pobres recebem 2/3 e os das regiões mais ricas 1/3. Isso não significa que, por exemplo, a situação fiscal do Rio Grande do Sul, né, seja melhor que a do Ceará. Representantes dos municípios se mobilizaram para tentar impedir que os recursos viessem carimbados. Pela proposta, prefeitos só poderiam aplicar o dinheiro do petróleo em investimentos ou previdência. Tem um movimento de líderes de partido aqui na Câmara propondo, exigindo, criando regras para o uso desses valores. Isso a gente não está concordando, tentando conversar com o presidente Rodrigo Maia, tentando conversar com os líderes de partidos para que eles compreendam a dificuldade econômica, financeira em que atravessam os municípios brasileiros. Muitos não tendo condições de pagar os salários dos seus servidores. Pois é, e a última votação do plenário ontem foi a aprovação da criação da Polícia Penal. Quase todos os deputados votaram a favor. Rapidamente aqui, ouvi aqui do deputado Coronel Crisóstomo. Fale um pouco sobre essa aprovação. Eu fiquei muito feliz porque agora sim nós teremos uma polícia mais junto às questões de presídios, mais junto às questões das pessoas que estão sendo transferidas de um local para o outro, porque tudo isso, nós não tínhamos uma polícia, tínhamos sim os agentes penitenciários, e isso não apresentava junto às polícias uma união de forças, porque os policiais não consideravam muito assim os agentes penitenciários como polícia, e de fato não era. Agora sim a Câmara vem ratificar uma nova polícia que atende aquela situação que estava numa lacuna. Portanto, achei muito positivo e parabéns ao Brasil, parabéns aos estados por terem agora a Polícia Penal. Nós votamos a favor da Polícia Penal, até porque muitos policiais fazem o serviço policial, né, nos presídios, e nós precisamos manter forte o processo de ressocialização das pessoas que estão, então esse trabalho é fundamental, mas o policial lá que está trabalhando com policial, é importante que ele possa ter também essa constitucionalidade garantida para ele de Polícia Penal. E sempre é bom lembrar que não podemos concordar com a privatização dos presídios, né, porque esse é um debate mais longo que a gente não pode concordar. E só para encerrar, lembrar da matéria que foi feita sobre o recurso aos estados e municípios, lembrar que muitas vezes é dito, a esquerda não sabe onde é que dizer, onde é que tem recurso. Não, a esquerda sabe e disse. O fato de vender a Petrobras é 1 trilhão que foi de anistia para as petrolíferas do mundo. E agora na sessão onerosa vai ter 100 bilhões. Então teve 1 trilhão, ou seja, 10 vezes mais de anistia. E 1/10 para dar para os municípios. Claro que nós votamos a favor para ter uma equidade melhor, mas não queríamos que dessem essa isenção de 1 trilhão, que aí sim falta para a saúde e para a educação. Esse debate vai continuar depois, o pessoal está lá no corredor das comissões. Eu queria agradecer o deputado Coronel Crisóstomo e o deputado Bongás. Com você, Vera.